pessoal, meu nome é Clara Lemos, eu sou professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, trabalho no Instituto de Geografia, Departamento de Turismo. Os viajantes, os turistas na atualidade, eles estão muito mais experientes e autônomos. Essa autonomia, né, ela foi proporcionada pela internet, porque ele não depende mais das agências e das operadoras para tomar decisão, né, para decidir para onde ele vai viajar. Ele toma essa decisão a partir de, principalmente, dicas e opiniões de amigos e parentes e daquilo que ele lê e vê na internet, né? Os viajantes, eles também estão mais experientes. A gente diz que o turista da atualidade, ele nunca foi tão viajado. O que isso significa? Que ele já viu muitas coisas, né? Claro que, aí eu preciso fazer um parênteses importante para a gente entender também que no Brasil a gente ainda tem um déficit muito grande de pessoas que não viajam, que não têm oportunidade de viajar, de tirar férias. Então, tem uma parcela da população também que não tem acesso ao turismo como um direito, né? Então, tem ainda um campo aí muito grande a ser explorado dessas pessoas que ainda não têm o turismo como uma prática cotidiana, né? Mas, de uma maneira geral, os turistas, sim, estão mais experientes. Então, eles já viram muitas coisas, né? Por essa razão, né, por eles já terem visto muito, vivenciado muitas coisas, eles buscam cada vez mais experiências mais únicas, singulares, diferentes daquele turismo mais convencional, né, mais massificado. Aqueles lugares que todo mundo vai, que todo mundo já foi, sobre os quais todo mundo está falando, né? Então o turista, ele quer coisas diferentes e únicas. Ele quer ter essa sensação de que ele está vivendo uma experiência única, né? E isso é um ponto positivo para o turismo de base comunitária, que tem como um intuito, né, alcançar esses perfis que buscam uma viagem mais diferenciada, né? Então, o turista, a gente tem visto essa intensificação da busca por experiências, né, como uma forma de satisfação pessoal. Então, o turista, mais do que conhecer um lugar, ele quer viver uma experiência, né? E isso envolve, né, abrir mão desse turismo mais convencional. É claro que a gente sabe também que as pessoas, elas mudam de comportamento ao longo da vida, né? E a gente sabe também, a partir dos dados e das pesquisas que a gente já fez sobre turismo, que as pessoas, elas mudam os seus gostos e as suas opiniões ao longo da vida, mas também elas, de uma maneira geral, elas costumam buscar as duas coisas, né? Tanto elas gostam de viver experiências únicas e diferentes, como elas também continuam vivendo experiências de turismo convencional. Então, de uma maneira geral, não significa que as pessoas abandonaram o turismo convencional e massificado, mas elas costumam procurar as duas coisas. Quem são essas pessoas interessadas em viver uma experiência de turismo de base comunitária? Bom, essa é uma boa pergunta, porque essa é uma reflexão que a gente faz bastante sobre o que a gente chama de perfil do turista, né? E acho muito importante, se a gente quer desenvolver serviços de turismo de base comunitária, a gente precisa entender qual que é esse perfil de turista em potencial, que pode potencialmente vir a se interessar pelos nossos serviços e nossos produtos, tá? Primeira coisa, eu vou reforçar o que eu falei, que é o seguinte: como é que as pessoas tomam decisões de viagens? Como é que elas decidem para onde elas vão, o que elas vão fazer, como o serviço que elas vão consumir? De uma maneira geral, as pesquisas mostram que as pessoas decidem, principalmente a partir de dicas de amigos e parentes, ou seja, pessoas próximas delas, né, que recomendam, compartilham uma experiência de viagem que elas tiveram, né, e aí as pessoas decidem fazer também, ou a partir do que elas encontram na internet, né? São as principais fontes dos brasileiros para decidir sobre as suas viagens. É interessante a gente perceber isso, né? Que a internet, ela entrou só muito recentemente nesse fator decisório. É muito importante para quem está prestando o serviço entender isso, porque hoje a gente não pode abrir mão de estar na internet, né? De divulgar os nossos serviços na internet. E isso vale não só no momento da gente pensar quais os canais
que a gente vai divulgar, quais as redes sociais que a gente vai divulgar, de que maneira a gente vai construir nosso site, como a gente vai estar na internet, mas para a gente ficar atento também para o fato de que hoje os turistas e visitantes tendem a compartilhar as suas experiências na internet, com conhecidos e desconhecidos. Com conhecidos da sua rede de contato na internet, mas também com desconhecidos. Como é que a gente compartilha as nossas experiências de turismo com desconhecidos na internet? Por meio das plataformas de avaliação. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, e essa é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Quem presta serviço turístico hoje em dia, como é que o seu serviço vem sendo avaliado no âmbito dessas plataformas? Eu poderia indicar aqui, por exemplo, o site do Google, que divulga serviços, mas também permite que os usuários avaliem esses serviços e deem notas para esses serviços, e as pessoas levam em consideração as médias dessas notas. E no turismo a gente tem uma plataforma muito famosa que é o TripAdvisor, né? Acho até que a gente pode compartilhar aqui o link para vocês conhecerem. O TripAdvisor, as pessoas compartilham as suas experiências ali e fazem uma avaliação dos serviços que elas consumiram. Tá? Então é muito importante a gente ficar atento, porque as pessoas levam isso em consideração na hora de tomar decisões. Então, a gente pode começar perguntando, então, quem são essas pessoas interessadas, né, em vivenciar e viver uma experiência de base comunitária? Quais são as suas motivações, quais são as suas expectativas, né? Antes da gente chegar lá, né, de tentar entender quem é esse visitante em potencial, é importante a gente entender que ao longo da nossa vida, né, nós tendemos então a viver diferentes experiências turísticas, né? Tem algumas variáveis que vão influenciar as nossas escolhas. Por exemplo, a fase da vida em que a gente se encontra, né? A gente tende a tomar decisões diferentes enquanto a gente é mais jovem, quando a gente é adulto, enquanto a gente tem filhos pequenos, quando a gente está na terceira idade, quando a gente é idoso, a gente toma decisões diferentes ao longo da vida, né? Um outro fator que vai influenciar essa decisão são os nossos interesses pessoais, né? O que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre, os interesses de uma maneira geral, nossos hobbies, enfim. Os nossos valores e visões de mundo, né? Como a gente enxerga o mundo, a nossa visão de mundo, aquilo que a gente valoriza, né? O poder aquisitivo, né? Isso influencia muito as características de viagens das pessoas, né? O quanto que elas têm disponível para gastar com a viagem, né? E o tempo livre disponível, né? Como eu falei, o turismo ele ainda não é um direito para todo mundo, porque nem todo mundo pode arcar com o gasto com o turismo dentro da sua renda familiar. Mas o tempo livre disponível também influencia. Algumas pessoas não conseguem tirar 3, 4 dias de folga, né, seguidos para poder viajar. Então isso influencia também na capacidade que as pessoas têm de viajar. Então, para falar especificamente sobre essa questão do perfil do turista de base comunitária, eu queria usar como referência, não existem tantas pesquisas sobre o perfil desse visitante no Brasil. Não existe uma pesquisa nacional sobre o perfil do turista de base comunitária, mas existem algumas pesquisas localizadas em algumas regiões do Brasil para tentar entender quem é esse turista que de fato consome o turismo de base comunitária ou aquele em potencial, que demonstra interesse em viver experiências de TBC, né? Eu vou usar esse termo TBC para me referir ao turismo de base comunitária, que é a sigla, né? Então, não daria para citar todas essas pesquisas aqui, mas eu vou citar uma em especial de 2015, dos pesquisadores Altair Sancho e Guilherme Malta. O que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa em alguns municípios de Minas Gerais para tentar entender quem seriam os possíveis interessados em vivenciar o turismo de base comunitária lá em Minas. O que eles identificaram nessa pesquisa? Eles identificaram que o turista em potencial para o TBC, ele não é muito diferente, ele é até bastante semelhante ao turista que busca experiências de ecoturismo, turismo de natureza e turismo cultural. Eles apresentam algumas características semelhantes. Quem são essas pessoas? Em sua maioria são pessoas jovens, de 18 a 40 anos,
E aqui eu queria só destacar um fato de que essa pesquisa ela foi feita em 2015 e a gente precisa entender também que a população brasileira ela está envelhecendo. Então é muito possível que esse perfil de jovem ele mude num futuro não muito longínquo, né? Porque a população ela está envelhecendo e a tendência é que esses jovens, né, envelheçam daqui a pouco. A maior parte desse turista que busca o TBC, ele tem formação em ensino superior, ele cursou uma faculdade, né? Ele frequentou a universidade, ele tem uma faixa salarial ele ganha entre 4 a 10 salários mínimos por mês, né? Ele pratica o turismo regional, que é aquele que eu falei, dentro de um raio de 250 quilômetros de distância de onde ele reside, né? Ele se desloca majoritariamente de carro e ele fica pouco tempo no destino. Ele não fica tanto tempo, tá? É uma permanência curta, que é uma tendência das viagens nos dias atuais, tá? Então ele decide viajar com pouca antecedência, ele toma essa decisão poucos dias antes de viajar e ele organiza a sua viagem por conta própria. Então, mais uma vez, eu vou destacar o fato de que ele não vai numa agência, ele não vai numa operadora para organizar a sua viagem. Ele faz isso sozinho e com a ajuda, obviamente, da internet, dos sites, não só os sites institucionais, as redes sociais, mas também aquelas plataformas de avaliação dos serviços. Bom, e além dessas características, é importante a gente entender quais são as motivações, né? Esse é um perfil aproximado que a gente conhece, né? E o que move essas pessoas? Quais são as suas motivações para praticar o turismo de base comunitária, né? No geral, essas pessoas elas procuram algum tipo de experiência com a natureza, né? O que as pesquisas mostram. Elas querem, além disso, conhecer outros hábitos e culturas locais, né? Então, normalmente elas estão procurando uma viagem que associe elementos naturais e elementos culturais. Elas não querem só ver natureza, elas querem conhecer como as pessoas vivem ali naquela natureza, né? Esses pesquisadores identificaram também que 30% tem interesse em participar de oficinas de gastronomia e artesanato, né? Aliando, então, cultura, natureza com gastronomia e artesanato também, né? Ao longo da sua vida, eles acabam viajando para destinos massificados, mas também destinos não massificados. Então, normalmente, é um perfil de turista que acaba transitando entre as duas coisas. Então, se a gente for pensar na Baía de Guanabara, a gente pode imaginar um turista que venha para a cidade do Rio de Janeiro ou para a cidade de Niterói para viver experiências convencionais. Então, eventualmente, pode ser que ele queira subir o Corcovado, visitar o Pão de Açúcar, conhecer a Praia de Copacabana, mas entre uma coisa e outra, ele vai querer também viver algumas experiências diferentes, únicas, singulares e exclusivas, né? E é aí que pode entrar o turismo de base comunitário, né? E muitos desses visitantes, eles também têm interesse em ter momentos de lazer e descanso, né? Então é uma viagem que vai unir aprendizado, experiências educadoras, contato com a natureza, contato com culturas diferentes, mas ele também quer ter um momento de descontração e descanso.